Vou falar de semiologia. Primeiro você precisa saber a etimologia da palavra. Semio significa sinais e sintomas. Então, semiologia é a área da medicina que vai estudar os sinais e sintomas das doenças. Você vai ter que saber que você vai ter que fazer a inspeção no paciente. Essa inspeção ela pode ser elástica, dinâmica, frontal ou tangencial. A inspeção elástica é quando você observa os contornos anatômicos. Você vai observar os contornos anatômicos da caixa torácica, por exemplo, para ver se está tudo igual, se tem alguma deformidade. A dinâmica é quando você observa movimentos comportamentais. Por exemplo, a inspiração e a expiração, se está tudo normal, se está tudo tranquilo. Essa é a inspeção dinâmica. A inspeção frontal é quando você vai inspecionar de frente para o paciente, por exemplo, é o padrão que isso acontecer nas consultas. E a inspeção tangencial é quando você inspeciona os movimentos mínimos, por exemplo, pulsação, frequência respiratória, frequência cardíaca. Essa é uma inspeção tangencial, movimentos mínimos. A palpação na semiologia, você vai fazer ela em decúbito dorsal do paciente, né? Ele vai deitar, vai ficar em decúbito dorsal. Você vai aquecer as mãos, preparar o ambiente e fazer a palpação. Quais são os tipos de palpação? Você vai fazer com a mão espalmada, algumas você vai fazer uma mão sobre a outra, outras você vai fazer pinça, você vai colocar o dorso da mão para aferir a temperatura, pode ser por dígito, pressão, tem tipos de palpação diferentes dependendo do que você está procurando ali no paciente. Percussão. A percussão é quando você vai aplicar pequenos golpes e vai escutar o som que vai voltar. Se o som for maciço, significa que não tem ar naquela região. Por exemplo, se você fizer uma percussão aqui no fígado, o som tem que ser maciço, porque não tem ar ali. Se você fizer uma percussão no pulmão, o som vai ser timpânico. Por quê? Porque tem presença de ar naquela região. A ausculta. A ausculta é feita com esteto. Aí o esteto tem duas partes, o diafragma e a campanula, que está na bolinha lá final do esteto, aquela coisinha. O diafragma é maior e a campanula é menor. O diafragma, que é a bolinha maior, ele vai auscultar sons de maiores frequências, por exemplo, bulhas cardíacas, sopro, e a campanula ela vai escutar sons de menores frequências, mais suaves, que é a parte de cima do diafragma, aquela bolinha menor. Anamnese, o termo anamnese significa recordação, né? Trazer a memória. Você vai ter que fazer a anamnese do paciente porque a maioria dos diagnósticos, 70% está na anamnese. Anamnese. Aí tem QPD, né, que é queixa principal e duração, tipo, a dor em hipocôndrio direito há 2 semanas. Tem história da moléstia atual, que você vai ter que pegar o sintoma guia e vai dissertar sobre ele. Aí você vai pegar esse sintoma guia e você vai falar sobre intensidade, início, características, se é agudo, se é crônico, a característica da dor, se é formigamento, se é pressão, tudo isso é importante. E os fatores de alívio, os fatores de piora, se toma medicamento ou não, tudo isso vai na história da moléstia atual, que é guiada pelo sintoma guia. E a revisão por sistemas. A revisão por sistemas é uma etapa da anamnese, que você vai da cabeça até o pé, fazendo, como é que está a urina, como é que está a alimentação, sente dor no peito, né? Para ver se o paciente não esqueceu nenhum sistema que está sendo prejudicado. Aí você vai falar sobre o estado geral do paciente. O estado geral do paciente são 3. Que é bom estado geral, regular estado geral e mau estado geral. Bom estado geral é quando o paciente chega lá, tá tranquilo e tal, falando. Regular estado geral, ele tem sintomas da doença, mas ainda está num estado bom de saúde. E mau estado geral são doenças crônicas, doenças terminais, porque a doença, ela realmente tomou conta do corpo da pessoa. Níveis de consciência. Níveis de consciência você tem que saber. Primeiro é o normal. A pessoa vai chegar, vai responder, a pessoa está normal, consciente, sonolento, a pessoa pode estar sonolenta, assim, meio lerdinha, obnubilado, que é quando a pessoa está com sonolência e está desorientada, torporoso, que é quando a pessoa só responde a sinais doloroso, e em coma, que é quando a pessoa não responde a nenhum sinal e ela nem consegue nem abrir os olhos. Aí tem alguns termos. Por exemplo, o paciente vai falar com você e você vai analisar a fala dele. Se o paciente tiver afonia, ele vai ter alterações no timbre. Vai ser rouco, fanho. Se ele tiver disartria, ele vai ter dificuldade de articular as palavras, vai falar errado. Se ele tiver afasia,
ele vai ter uma perturbação no sistema nervoso, os músculos que vão proporcionar a fala estão normal, mas ele não vai conseguir formular por conta de uma perturbação no sistema nervoso. E dislexia, o paciente não consegue ler. E dislalia é quando vai fazendo a troca de consoantes, igual que nem o Cebolinha. A musculatura você também vai ter que avaliar. O que é o tônus muscular? O tônus muscular é um estado de tensão elástica do músculo, que mesmo o músculo estando relaxado, existe o tônus, que é esse estado de tensão elástica. Se a pessoa perde esse tônus muscular, ela vai ter dores, e esse quadro é chamado de hipotonia. Por exemplo, muita gente perde o tônus da lombar, de ficar sentado só estudando, e aí tem que fazer aqueles movimentos na academia, que é aquele banco romano, para recuperar o tônus da lombar, porque senão ela vai ter dor nas costas. As faces. Você vai ter que olhar a face do paciente, e a face pode te dizer muito sobre a doença que o paciente tem. A face normal ela é caracterizada como atípica, ou seja, porque ela não é típica de nenhuma doença. Aí tem as faces típicas, que são faces típicas das doenças, você vai ter que decorar elas. A face hipocrática é, o paciente tem um nariz fino, um olho fundo, é caracterizada por pacientes que estão em doença crônica, lidando com doença há muito tempo. A face renal, o paciente vai ter edema nas pálpebras, normalmente durante a manhã. A face leonina, que é a face da hanseníase, o paciente não tem barba, ele vai ter nodulações assim, tipo inchaços, nariz espesso, lábio espesso, é a face leonina. A face acromegálica, que é queixo largo e mão larga, quem faz uso de GH fica com queixo largo e mão larga, acromegalia. Adenoidiana, que é do respirador bucal, porque essa pessoa vai ter as adenoides, né, a tonsila faríngea muito hipertrofiada, ela vai respirar mais pela boca, então ela vai ter o lábio superior mais fino, porque ela é um respirador bucal, ela vai ficar com a boca aberta, essa é a face adenoidiana. A parkinsoniana, que é com paciente com Parkinson, normalmente eles têm uma cara de espanto, um olhar fixo, a cabeça inclinada, essas são as faces do Parkinson. Aí tem a basidoiana. A basidoiana é da característica do hipertireoidismo. A basidoiana, ela vai ser característica de bócio, que é um edema aqui, olhos salientes, né, olhos esbugalhados, que é chamado de exoftalmia, que é uma característica do hipertireoidismo. A pessoa com hipertireoidismo, ela vai apresentar a pele fina e úmida, e as doenças graves, de Graves, é uma condição autoimune que é a principal causa de hipertireoidismo, doença de Graves. Aí você tem que saber essa associação. A pessoa com hipertireoidismo vai ter uma hiperfunção da tireoide, da glândula, então ela vai produzir muito hormônio. Então, se você fazer o exame de sangue, o T4 vai estar muito aumentado, o T3 vai estar muito aumentado. Só que o TSH, que é o que estimula a tireoide, ele vai estar diminuído, porque ela já está estimulada, né? A face mixedematosa. Essa mixedematosa é o hipotireoidismo, que é uma face ela é arredondada, meio gordinha, a pessoa vai ficar apática, uma face apática, e a pessoa com hipotireoidismo, ela apresenta sonolência também. O hipotireoidismo, a pessoa vai ter pele fina também, só que cabelo sem brilho, quebradiço, também são características do hipotireoidismo. E no hipotireoidismo, a causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, é a causa mais comum, que também é uma doença autoimune que vai destruir a glândula tireoide. Se destruir a glândula tireoide, não produz hormônio, se não produz hormônio, não regula o metabolismo, se não regula o metabolismo, a pessoa vai engordar, a face é mais gordinha, e ela vai ter hipotireoidismo. Aí você vai ter que saber também as atitudes. As atitudes são atitudes do paciente no leito, ou atitudes do paciente ao chegar na sua sala, que antes dele falar qualquer coisa, você vai avaliar, da mesma forma que você avaliou as faces, você vai avaliar a atitude dele e você vai poder ter um bizu para diagnosticar alguma doença, né? As atitudes voluntárias, elas vão buscar alívio, que é o que eu vou falar mais para frente, e a involuntária é igual no opistótono. O que é esse opistótono? É quando o paciente tem tétano, meningite, e ele tem uma contratura lombar involuntária, ele fica assim. E aí, isso é característica do tétano, essa postura de opistótono. Aí eu vou falar das atitudes voluntárias. A atitude ortopneica. O paciente vai ficar sentado na cama, com as mãos apoiadas e o pé apoiado. Para que isso? Porque isso vai fazer com que ele respire melhor, vai aliviar a dispneia.
E essa atitude é comum em pacientes com insuficiência cardíaca ou asma, porque não vai conseguir respirar direito, vai ter dispneia. A genopeitoral. A genopeitoral é quando o paciente fica deitado de bruço, com o joelho no peito e o tórax apoiado, né, na cama. Essa genopeitoral, ela faz com que tenha um enchimento diastólico melhor. Então, normalmente são pacientes que têm derrame pericárdico ou pericardite, porque essa posição vai ter um enchimento diastólico melhor. Dicócoras, que é igual quando vai fazer xixi. A dicócoras normalmente são pacientes que apresentam cardiopatias congênitas, por exemplo, tetralogia de Fallot, que foi estudada no segundo período. Então, esses pacientes, eles vão ficar agachados, porque isso vai aliviar a hipoxia, vai aliviar a hipóxia, né, que não está chegando a oxigenação necessária por conta de problemas cardíacos congênitos. E a do Parkinson, que é a parkinsoniana, que o paciente vai andar com a cabeça semifletida, o tronco semifletido e vai ter passos curtos. E normalmente a mão é assim, tremendo um pouco, né? A mão, então, ela é estendida ali em direção ao corpo. A marcha. A forma do paciente andar também vai caracterizar algumas doenças. A marcha claudicante é quando o paciente, às vezes, está jogando bola, machuca uma perna. Aí ele vai ter marcha claudicante. Por quê? Ele vai pisar normal com uma perna, mas a outra ele vai pisar fofo. Uma pisa normal, a outra pisa mais suave, porque está machucado. Marcha claudicante. Marcha antálgica. Normalmente é quando o paciente tem hérnia. Então ele desloca um pouquinho assim e anda torto. Wernicke-Mann. Essa Wernicke-Mann é em paciente com AVC. Porque ele vai ter um comprometimento de um lado do cérebro e vai prejudicar o outro lado do corpo. Então, assim, normalmente ele vai andar normal com uma perna, a outra ele vai arrastar. Porque ele teve AVE, né? Acidente vascular encefálico. E agora eu vou falar sobre os movimentos involuntários. Mioclonia. A mioclonia são contrações musculares breves, involuntárias. Asterix são movimentos rápidos, involuntários. E tics são movimentos repetitivos, involuntários. Quem segue o Dileira tem a síndrome de Tourette, que é caracterizada por tics, movimentos involuntários e repetitivos. Biotipo, são 3 biotipos, normolíneo, brevilíneo e longilíneo. Isso é caracterizado pelo ângulo de Sharp. Se o ângulo de Sharp, que é medido aqui, ó, entre as costelas, se for 90 graus, a pessoa é normolínea. Se for maior que 90 graus, brevilíneo. E se for menor que 90 graus, longilíneo. Circulação colateral. A circulação colateral é um circuito venoso normal. Você vai ver as veias, que você não vê normalmente no abdômen, porque está acontecendo uma circulação colateral. O que você tem que saber disso? Tem que saber localizar aonde que está, porque vai te dar características, e você tem que saber também o fluxo sanguíneo. A circulação colateral do tipo portal é a mais comum. São pacientes que tá tendo uma obstrução sanguínea para o fígado. Então ela vai ter uma circulação colateral do tipo portal. Por exemplo, paciente com cirrose pode ter isso. O que vai acontecer? Tem um negócio que chama cabeça de medusa, que é uma característica da circulação colateral do tipo portal. Que é, você vai olhar a barriga do paciente, vai ter as veias assim, saindo do umbigo, como se fosse uma cabeça da medusa. Então, tipo assim, é central que você vai ver as veias, central no abdômen. A circulação colateral do tipo cava inferior. Então aí você vai ver, a tipo cava inferior normalmente é por trombose. Vai ter as veias aqui na região inferior do abdômen e na parte lateral, você vai poder ver elas também. E a do tipo cava superior, você vai ver as veias aqui na parte superior e às vezes nos braços. Se você procurar a imagem disso, você vai ver melhor, não é difícil de entender não, é fácil. Alguns termos. Dispepsia, que o povo chama de indigestão. É uma síndrome, né, de uma série de sintomas, refluxo, dificuldade de engolir, náusea. E você tem que saber que essa síndrome chama de dispepsia, que o povo comumente chama de ingestão, né, que são ali na parte superior do abdômen. Escoliose. Agora vamos falar sobre a coluna vertebral. A escoliose é quando a coluna vertebral é deslocada para a horizontal. Se você colocar o paciente com a mão no chão, você vai ver que a coluna dele vai fazer assim, deslocar horizontalmente. E ela, na verdade, tem que estar retida. Hipercifose e hiperlordose. Lordose e cifose são duas curvas da coluna vertebral que são comuns. A cifose é a primeira e a lordose é a segunda, né, que faz assim.
Se você tem uma hipercifose, você vai meio que estar inclinado. Se você tem uma hiperlordose, a parte de baixo ela é tem tipo, muito abrangente. E aí você vai ter uma hiperlordose na região lombar. Se você olhar na imagem aí, hipercifose e hiperlordose, é bem tranquilo. Astenia. Astenia é o sentimento de fraqueza, de falta de energia. Se você está doente, normalmente você vai ter essa astenia. Porque eu vou falar de alguns termos aqui agora. Hiporexia é quando você não tem fome. Ascite é quando você tem um aumento do líquido da cavidade peritoneal, que é o que o povo chama de barriga d'água. Melena, fezes escuras. Acolia, fezes brancas. Hematemese. Êmese, né, é o vômito. Hematoêmese é sangramento no vômito. Epistaxe, que é sangramento nasal. Poliúria, que é aumento do volume de urina. E polaciúria, que é aumento da frequência que você vai ao banheiro. Então são termos diferentes. Cianose central e cianose periférica. A cianose central, o sangue está chegando sem oxigenação. E a cianose periférica, ela vai afetar extremidades, mãos e pés. E ela pode estar relacionada a uma vasoconstrição ou uma diminuição do fluxo. Então não está chegando sangue ali. Por exemplo, vai ter diminuição do débito cardíaco, que é o volume de sangue injetado por minuto. Então não vai chegar sangue nas extremidades, a pessoa vai ficar com a ponta dos dedos roxa, ponta do pé roxa, ponta da orelha roxa, boca roxa, porque não está chegando sangue ali. Icterícia. Icterícia é caracterizada pelo aumento da bilirrubina. A pessoa vai ter a mucosa dos olhos amarelada e o freio da língua, né, quando você levanta a língua para cima, também vai estar com hipercarotemia. O que é isso? Amarelo. Dissecção de aorta. Se você mede o pulso de um lado do paciente e do outro braço, se tiver uma diferença de 20 milímetros de mercúrio, a pessoa tem suspeita de dissecção de aorta. O que é essa dissecção de aorta? É uma deformidade na parede da aorta. Hidratação. Você tem que saber analisar o grau de hidratação do paciente. O que é ele estar hidratado? Ele estar hidratado significa que os líquidos e os eletrólitos do corpo dele estão de acordo com o padrão. Então, você vai ter que olhar alguns critérios. Saliva, mucosa da boca, mucosa do olho, se os olhos estão brilhantes, porque se ele estiver hidratado vai estar brilhante, porque tem lubrificação. O tugor, que é que você vai fazer uma prega assim para avaliar o tugor. Se a urina está clara, como é que está a urina. Se a língua estiver saburosa, que é uma língua esbranquiçada, é um sinal de desidratação. Se o tugor, que é essa prega, ele demora 30 segundos para desfazer, também é um sinal de desidratação. Antropometria. Antropometria são os dados antropométricos. O que é isso? Peso, altura, circunferência e IMC. IMC acima de 30 já vai caracterizar alguns tipos de obesidade. E a circunferência abdominal na mulher, acima de 88, e no homem, acima de 102, já vão caracterizar síndromes metabólicas. Sinais vitais, que também é importante saber, mas é bem simples. PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e pulso. São os sinais vitais. Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre exame físico do ouvido, da boca e do nariz.